que mais? É uma leitura mesmo, básica, só pus um sonzinho. E o Wilson de Avelar e a Ana Luísa Santos, depois a gente vai pôr uma cadeira aqui, a gente vai conversar. Então, o livro foi feito a partir de 3 revistas pop da década de 70, né? Que eu ganhei de um senhorzinho, que eu não sei exatamente quem é, mas ele estava frequentando como público uma residência artística de performance que eu estava fazendo, cuja a idealizadora dessa residência é a Ana Luísa Santos, que vai estar conversando aqui comigo também. Aí a gente fazia loucuras no Sesc Paládio, na galeria, e ele morava no centro da cidade e ficava ali, vendo as doideiras que a gente fazia. No final ele me deu essas 3 revistas, isso foi em 2016. Aí durante o período pandêmico eu tinha comprado um caderno, e um caderno de capa dura e tal. Eu sempre recomendo comprar caderno do Vagabundo. Você compra um caderno muito chique, você fica intimidado em escrever obras-primas. Aí eu peguei o caderno e comecei a colar a seção de cartas da revista. Alguns fiz uma pequena curadoria e colei no caderno como forma de passar tempo, lidar com as questões emocionais e tal. A Lígia Clark, por exemplo, Caetano pergunta para ela assim: por que, se você não desenha, você virou artista plástica? E eu, como desenhava, não virei artista plástica. Ela falou que eu tinha algum problema psíquico para resolver, você sabe dessa história? E eu comecei a recortar papel. E era mais ou menos isso que eu estava fazendo, começando a recortar o papel. O livro foi feito na tesoura. E depois eu fui acrescentando palavras, tirando palavras e fazendo alguns textos parecidos com os que tinham na revista. A história é essa. As revistas eram de 1977, e aí eu encontro uma entrevista do Gilberto Gil, concedida para a Heloísa Duarte de Holanda, Heloísa Teixeira, que era do mesmo período, e a entrevista chamava Paz Doméstica de Gilberto Gil. Então tinha tudo a ver com o momento ali dessas revistas de 77 também. E aí eu peguei 3 epígrafes do Gilberto Gil, que compõem o livro. Acho que vou precisar de água. E aí virou esse livro aqui. Só que agora eu andei, como era pandemia, eu lia ele para muita gente, assim, ó, fazendo por chamada de vídeo. Mas agora é a primeira vez que eu estou pegando o livro para ler, então a forma de organizar é um pouco diferente. Vamos lá. Porque depois que você faz acima dos 40, e eu já tenho bem mais que isso, a gente não enxerga muito. Não me achar aqui bem no ponto da luz. Vem pra cá, ó. Traz esse microfone esperando. Melhor, né? Acho que deu. Obrigado pela força. Agora deu certo. Essa coisa de arte nos trópicos, comunidades negras contribuintes para a formação de novas etnias e novas... Ah, não, esqueci de botar o som. Pode botar o som. Que é uma trilha feita pela Black Josie, amiga DJ. Essa coisa de arte nos trópicos, comunidades negras contribuintes para a formação de novas etnias e novas culturas no Novo Mundo. Brasil, Caribe, Nigéria, Estados Unidos, todas essas coisas, essas culturas emergentes como presença forte do dado negro. É uma música que, quando eu fiz, eu pensava muito nos presos, na prisão, como um lugar, uma dificuldade para uma pessoa.
Como realizar a tranquilidade, a mansidão, o bem-estar interiores estando numa prisão? Sentir é questão de pele, amor é tudo que move. Gilberto Gil. Escreva-me. Gostaria de corresponder-me com jovens de todo o mundo. Curto a piração, o rock, a mitologia, a vida, a arqueologia, os discos voadores, a compostagem. Estou interessado em trocar ideias sobre música, conjuntos, artes e mil baratos. Gosto de motocross, animais, natureza e de escrever. Gostaria de corresponder-me com pessoas que sabem curtir a vida. Sou guia turístico e gostaria de trocar postais com quem quer conhecer a Bahia. Sou ligado em papos astrais, velocidade, som e natureza. Escrevam-me. Curto música pop e erudita, voleibol, tênis de mesa, moto, Fórmula 1 e ciclismo. Quem estiver a pedir um papo, é só escrever. Desejo manter correspondências e trocar postais. Tenho postais da Bolívia. Maluco de 22 anos que curte moto, camping, desenho, quer corresponder-se com cocotas. Transo com um colecionador de selos, postais e com quem curte o comportamento das plantas, desenho, fotografia e turismo. Músico de boate, compositor romântico, curtidor de rock, surf e danças, quer corresponder-se com jovens compreensivos. Deseja corresponder-me com rapazes para fazer uma boa amizade e trocar postais. Tenho 17 anos, curto música pop, praia e vôlei. Adoro transar moto, pintura, desenho e papo livre. Se você curte som, artes, natureza e quer fazer uma amizade legal, escreva-me. Gostaria de corresponder-se com jovens para fazer amizade e debater assuntos do nosso interesse. Gosto de balé e tudo relacionado a esportes. Escrevam-me para fazer amizade. Gostaria de corresponder-me com jovens de boa cuca para uma amizade legal. Sou brasileira e gostaria de corresponder-me com todos os que estiverem interessados nas transas dos United States. Colecionador de selos, chaveiros, calendários, quer corresponder-se com jovens. Tenho 16 anos, me amarro em música, velocidade e quero fazer uma amizade legal. Sou extrovertida, gosto de sol, praia, natureza, Peter Frampton, Beatles, etc. Escrevam para mim. Estudante, 20 anos, gosto de curtir 1001. Estou esperando sua carta. Jovem, sacerdote de religião africana, ansioso por novas amizades, procura repartir suas ideias com pessoas de ambos os sexos. Babalorixá, Caia Mobileai. Curto minha flauta, sou estudante e gostaria que as feras que têm uma cuca legal escrevessem para mim. Cocota, de 17 anos, está a fim de fazer uma amizade. Estou à procura de compreensão e diálogo. Sou uma garota de 17 anos que gostaria de corresponder-me com rapazes que tenham entre 18 e 25 anos. Tenho 15 anos, me amarro em skate, surf, Beatles, LED, Milton Nascimento, Chico Buarque, discotecas, etc. Se você quer ganhar uma amiga, escreva-me. Adoro música, poesia e futebol. Aguardo sua carta. Tenho 17 anos, gosto de fotografia, natureza, animais, parapsicologia e música brasileira. Estudantes querem corresponder-se com rapazes de todo o mundo. Gostamos da vida e do que ela nos proporciona. Natureza, cinema, teatro, música, poesia. Fizemos muita amizade, espalhamos muito amor, conhecemos todo o Brasil, um pouco da Argentina, França e Espanha.
Agora queremos dividir nossas experiências e nosso carinho com vocês. Se você curte bicicleta, natureza, livros, fliperama, escreva-me para uma amizade descontraída. Desejo fazer amizades mundo afora. Curto Gilberto Gil, Aretha Franklin, Bob Marley e voos de asa delta. Escrevam-me. Sou uma estudante romântica, tenho 17 anos, gosto de poesia, teatro, música, moto e fazer amizades. Quero levar-lhe meu sorriso amigo. Escrevam-me sem restrições. Margot, Taninha e Vereua. 3 garotas de 17, 16 e 15 anos curtem muito Peter Frampton, Bob Dylan, George Harrison e estão a fim de uma amizade com carinhas para um papo aberto. Gostaria de trocar fotos de cantores estrangeiros, falar dos nossos hobbies e até de problemas do dia a dia. Quero corresponder-me com garotas interessadas em magia e levitação. Tenho 16 anos, curto filosofia oriental, Hermann Hesse e Ravi Shankar. Curto o amor, rock, esportes e outras transações. Sou uma garota muito divertida, transo postais e me amarro num som legal. Quem se interessar é só escrever. Mexicano de 25 anos, cantor e psicólogo, deseja fazer amizades no Brasil para trocar postais. 2 universitários desejam correspondência com jovens em qualquer idioma. Gostamos de viagens, fotografias, selos, postais, calendários e basquetebol. Jovem amarrado em boate, rock, dançar e trocar postais está a fim de corresponder-se. Se você curte surf, skate, vôlei, natação, moto e tem mais de 18 anos, 88 ou 108, escreva para mim. Somos 2 garotas de 17 anos sem grilos na cuca. Somos 2 garotas de 17 anos sem grilos e com a cuca cheia de ideias para transar. Gostamos de rock, colecionar selos e postais. Faremos de tudo para cativar os amigos. Faço yoga, gosto de música, praia, fazer amizades e escrever. Se você gosta de amar e viver a vida de um modo livre, escreva para mim. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. E agora eu vou chamar, interromper um pouquinho o Eduardinho aqui. Interromper aqui, chamar o Wilson Javelari e a Ana Luísa Santos para um papo aberto. Consegui. Vou pegar algumas cadeiras de praia. Tem um protocolo. Sente no cabelo de praia. Eu acho que as cadeiras de praia são mais adequadas para a gente deixar essas coisas. Eu também gostaria de sentar no cabelo. Tem a ver comigo.
Obrigado, Lu. Beijo, obrigado. E aí, meu bem? Olha que alegria! Tem de um tudo aqui hoje. Zi, Brahma, uma galera de fora que eu não vi ainda. E aí, Odé? Beleza, querido? Esse é o Odé, ó, deixa eu te, mas eu já estou deixando aqui. Mas é o garoto mais lindo. Meu amigo mais jovem é o Odé. Então, eu tenho aqui ao meu lado Ana Luísa Santos, por ordem alfabética, de Wilson de Avelar, início do alfabeto e o final do alfabeto. Eu vou passar a palavra para o Wilson de Avelar. O Wilson é meu mentor, né? Olá, gente. Boa noite. Primeiro, assim, dizer que estou muito feliz de estar aqui. Né? Eu fumei demais Vamos lá. E aí eu estou muito feliz de estar aqui com uma grande amiga, parceira em muitos rolamentos. E enrolamentos também. Né? E também com o Renato Negrão, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? E que eu vi ele maternar uma série de criações. E eu tenho muita dificuldade de falar em microfone, viu, gente? Mas pode me chamar a atenção. Eu venho de um outro lugar que me educou para não falar em microfone. Tá? Ajuda. Eu falo baixo. É isso. E aí, sim. Projeta mais, Tá. Tem gente lá fora que não quer entrar, mas quer. E aí, diante do convite do Renato, né, foi uma surpresa. Porque faz tipo também, né? Faço tipos. E aí eu levei ao pé da letra o título, essa perigrafia do título do livro de Renato. Aliás, assim, já adianto que toda a perigrafia do livro é potente. Tá? Mas a capa, né, ela foi fundamental para mim começar a ler essa bagaça do Renato. Uma boa bagaça. Né? Então, ao levar ao pé da letra, eu fiz aquilo que me pediam.
né? Escrevam-me. Escrevi. Então, eu fiz uma carta ao Renato, a todos, não só para ele, porque é pública, né? É uma carta pública, é uma carta aberta. E fechada também. Cheia de signos sem referente, né? Então, é uma carta de amor. Não é? Porque a carta de amor é assim. Nem aquele a quem é interessada a carta sabe do que se está falando, o que está dizendo. Enfim, aí eu vou ler a carta. Ok? E tem algumas versões da carta, né? Não são muitas. Depois a gente joga de grila. Deixa eu abrir aqui. A carta mesmo é assim. Mas eu, depois dos 50 anos, eu fiquei muito frágil da visão. Então, para mim, eu fiz assim. Deixa eu abrir. Ah, que ótimo. Puta que pariu. Sim. Onde que vai? Projeta, hein? No microfone. Deixa eu mostrar a cartinha para ele. Essa carta, tá? Essa carta via aérea, verde e amarelo, com carimbo vermelho, e aqui também, né? E aí tem um carimbo, busca chão, corpo, carta, muda, busca chão, corpo, carta, muda, chão, corpo, carta, muda, busca. E deste outro lado aqui é um carimbo que eu uso em toda correspondência, que é conhecer é violar. Carta, muda, busca, chão, corpo. Eu me recordo. Ao farejar as páginas de Escrevam-me e receber o convite para uma roda de conversa, me perguntei: o que pode florescer em um encontro como este? Talvez um híbrido de livro e gente, tecidos de pele e fricções entre crise, crítica, conversa, afetos. Ao ler, repetia para mim mesmo: a porosidade é uma lei inesgotável da vida que deve ser redescoberta. Sob o signo da capa, sopro de Oiá, aceitei o apelo do título. Escrevo. A palavra crise é deliciosa para iniciar correspondências com e para este livro. Crise não se resolve. Degusto e aprendo a crise com Exu. Os cientistas criam hipóteses sobre a crise. Alguns artistas iluminam. Crise é matéria de invenção. Aprendi a fazer ebó para que a crise não desapareça da minha vida. Escrevam-me é um livro ebó. Precisamos ser dignos para que a crise atravesse nossas vidas. Com ela,
inventa-se formas de existência como poesia. Não penso na crise como positiva ou negativa, mas em estados de vertigem, viragem, encruzilhada, experiências de incertezas. Os surfistas parecem apreciar esses estados do corpo. Prancha, água e vento torna-se um corpo só em movimento. Até quando? A crise é um rolamento interminável. Começa e termina no meio. Com ela, inventa-se com o outro, com a água, prancha, revistas, livros, artistas, leitores, escreventes, palavras, letras, linguagens, rua, tempo, duração. Se você curte surf, escreva comigo. Se crise é rolamento interminável, crítica é seu refrão. Crítica é cardíaca, pulsa. Meu cardiologista utiliza para se referir aos momentos instáveis do sistema cardiovascular. Meu coração palpita. Rafael Zaca, no pós-fácil, diz que experimental é uma das faces do método de criação de Renato Negrão. Aquilo a que Renato Negrão se entrega em Escreva-me. Aqui, em Escreva-me, ele modela e remodela situações críticas. Curto a piração, o rock, a mitologia, a arqueologia, discos voadores, compostagem. Experimento experimental com Renato. Sinto junto ao meu corpo um estranho familiar. Algo conhecido que inquieta e surpreende. Compostagem oxigena. É preciso que tudo fermente. Releio uma nota para meio filho. O estranho traz paz, leva treva. O estranho insiste, persiste e atravessa o que foi pensado, o que se pensa, o que se vive, o que leio e escrevo aqui. Tal como canta Gabriel Pensador, muda que quando a gente muda, o mundo muda a gente. Tudo é uma questão de transformatizar. Renato, conversa comigo. Conversar é um modo de correspondência por excelência. Arrasta um gostinho de sentido. Atualização. Vivemos num mundo enfastiado, tagarela e cuja falácia geralmente deságua na representação. O referente prepondera e coage nossos corpos de afeto a se fixar na realidade que nos é dada como única possibilidade de existência. Mas corpos em conversas podem surfar ondas inesperadas, instaurar encontros sem dono, sem referentes fixos, sabores, saberes a deslizar entre móveis, imóveis, vagas, marinhãs. Quero corresponder com quem sabe curtir a vida. Corresponder é coexistir, mostrar interesse pelo mundo. O mundo é nossa tarefa, como disse W.B. Walter Benjamin. Além do que se fala numa conversa, se escuta e sente
E as afinidades convidam a abraçar camadas sensíveis que atravessam as afinidades que reconhecemos como nossas e as afinidades disseminadas em escrevam-me. Escrevam-me, né? Afinidades de Renato. É certo. Ele declarou, né, gente? Não é dele, mas é dele. E de outros. Afinidades que recolocam saberes, sabores e modos de existir a deslizarem juntos. Compostagens oxigena. Com suas compostagens, escrevam-me, faz respirar a alegria. Mesmo em face às ruínas e catástrofes do capitalismo. Raiz do fascismo planetário que proliferam em todos os lugares. Não há nenhum buraquinho neste mundo em que o fascismo não está endigerado. Inclusive na literatura, na poesia, nas artes, em todos os lugares. Eu tenho que lavar a cabeça todo dia para tirar um pouquinho. Se eu descuidar, fico com a cabelo fascista. Ó. Deu ó. Na poesia. Ó. Precisamos pensar mais sobre isso. Botar terror na poesia. Renato faz com perspicácia. Escrevam-me. Prosa gostosa entre poesia e amizade ao ritmo de vagas marinhas. Coisas preciosas, raras, sagradas, consagradas à vida, ativam uma alegria ondular. Quero corresponder-me com garotas interessadas em magia e levitação. Magia vai além da mística. Levitar é mais do que um truque. Creio que magia e levitação podem ser propriedades de certos objetos animados que laminam e colocam em suspensão dogmas que nos afligem e impedem a insurgência de formas de vida e existência mais porosas. Detenho-me no trecho final da epígrafe desse estranho objeto animado de Renato. Leiamos. Sentir é questão de pele. Amor é tudo que move. Esta epígrafe encontra minha face e endereço. Meu corpo. Como encontrar o chão do próprio corpo para uma muda? Por ora, surfo na onda de escrevam-me. Tatei um poema, tatei uma pequena porção. É um poema. Ah, tu fale. Bom, tatei uma pequena porção deste chão que neste livro se espraia com ferocidade e humor cáusticos de Negrão. Poesia, amizade, amor. A cartinha aqui, certo?
Quero. Fui lembrando daquela balinha. Você ficou Ele sempre eu estou recebendo a outra. Tá ótimo. Faz dinheiro, hein, pra comprar aí a entrada numa leitoria. Continuemos com nuestra función. Respeitável público. Vocês, Boa noite. Eu queria agradecer também, né, cumprir os ritos da HQ, tudo bem? Dos ritos iniciais do agradecimento, de falar do sonho de estar aqui, né, com vocês, compondo aqui essa roda. Dizer que o primeiro contato com este trabalho aconteceu numa performance do Renato no Teatro Bosco Sesc Paládio, na performance desse livro, dessa escrita, Escrevam com Josi, né, com Black Josi, inclusive. E como muitas vezes acontece com alguns trabalhos do Renato, eu fiquei muito emocionada, assim, não é a primeira vez que eu choro muito com alguns trabalhos, né? Teve uma vez lá no Museu de Arte da Pampulha que eu chorei tanto que uma pessoa falou, né, que faz parte do trabalho. Eu pago ela, chora. Tem isso, a gente já combinou. Então, teve esse momento e teve um momento também com Juliana Perdigão, lá no Autêntica também, dessa performance, assim. Então, de alguma forma, esse reencontro, né, com o livro pronto ou não, né? Mais uma camada, né? Ainda tem essa história do Perfura também, né? Da chegada das revistas, muito bonito, assim. E aí, eu fiquei pensando nessa relação hoje aqui e nessa composição rolando aí com o Wilson, que eu queria compartilhar um Leiam-me. Afinal de contas, para honrar o procedimento do livro, né? Assim, afinal de contas. Então, eu vou começar com 2 Anas. Então, eu vou começar com a primeira Ana, que é a Ana Martins Marques, que está aqui, né? O livro Roland Barthes por Roland Barthes, uma espécie de autobiografia intelectual que o autor faz ao mesmo tempo uma apresentação de suas ideias e uma revisão crítica da própria obra, inclui um fragmento em que Barthes apresenta uma lista do que gosta, que traz coisas tão diversas quanto saladas, cheiro de feno cortado, press, champanhe, Glen Gold, posições ligeiras em política, cervejas excessivamente geladas, e do que não gosta, gerânios, morangos, miró, tautologias, desenhos animados, telefonar, espontaneidade, serões com pessoas que não conheço. O autor encerra essas enumerações com o seguinte comentário: gosto, não gosto. Isso não tem a menor importância para ninguém. Isso aparentemente não faz sentido. E, no entanto,
Tudo isso quer dizer: meu corpo não é o mesmo que o seu. É essa passagem do livro de Barthes que imediatamente me vem à cabeça ao topar com o novo livro de Renato Negrão. É sobretudo pelo gosto não gosto, que cada personagem aqui se apresenta. Se não fosse excessivo, nesse caso, falar em personagens, quando se trata antes de fragmentos, biografemas, para falar ainda com Barthes. Curto a piração, o rock, a mitologia, a vida, a arqueologia, os discos voadores, a compostagem. Gosto de motocross, animais, natureza e de escrever. A estranheza das combinações de gosto revela um ethos, um certo ar do tempo. É possível pressentir aqui uma época, seja pelas gírias, seja pelas mídias mencionadas, mas também o que há de singular e irrepetível em cada pessoa, o que tem a ver o rock e a compostagem. Voo de Asa Delta e Gilberto Gil. É incrível como esses enunciados muito curtos, às vezes nem mesmo uma dezena de palavras, permitem a percepção de uma singularidade, quer dizer, de uma maneira de ser sempre diversa, ainda que atravessada pelas marcas de seu tempo. De um jeito de corpo, para falar com Caetano e ainda com Barthes, não precisa ninguém me acompanhar, meu corpo não é o mesmo que o seu. O quanto cada pessoa tem de singular, irrepetível e inimitável, ainda que atravessado por sua época e seu lugar. O modo como me mostro ao outro esses detalhes, gosto de X, transo Y, tenho interesse por Z, revelam ao mesmo tempo um esforço de exposição e de invenção de si a partir de traços mínimos, pormenores, inflexões, pelos quais me apresento, mas, sobretudo, me ofereço, me oferto como destinatário da escrita, como leitor. Escrevam-me. Oi, tudo bem? O que ressalta aqui é esse desejo de correspondência, de endereçamento, que está no fundo de todo e qualquer desejo de escrita. Renato flagra aquele ponto zero do desejo de escrever. Escrever-se, ser escrito, desejo de ser flecha e alvo da escrita, de tornar-se destinatário. Note-se, a propósito, a ambiguidade do título. Escrevam-me. Isto é, escrevam para mim. Mas também escrevam o que eu sou. Me escrevam. É nesse gesto de endereçar-se, de apresentar-se para o outro, que o sujeito se escreve. E se escreve como corpo singular, com seus gostos, desejos, curtições, obsessões, pirações, idiosincrasias, com sua língua que é sua e de sua época a um só tempo. Daí que o gesto de apropriação do quê? De onde? Que certamente está na origem deste livro, ganhe maior relevância, porque vai buscar a própria escrita na escrita dos outros. Renato desvela o quanto de alheio está no fundo, sem fundo, do que é mais próprio, o quanto a intimidade é já teatro, o quanto escrever é escrever-se e ser escrito. Por fim, num tempo em que as redes sociais estão infestadas de discurso de ódio, polarização, cancelamentos, fake news, difamação, essas mensagens vindas de outros tempos e capturadas como os pássaros do passado são ternas, quase ingênuas, mas também vitais. Gostamos da vida e do que ela nos proporciona. Natureza, cinema, teatro, música, poesia. Se você gosta de amar e viver a vida de um modo livre, escreva para mim. Ana Martins Marques. Agora, outra Ana. Meu nome é Ana Cristina César, acabo de lançar A Teus Pés, meu primeiro livro por editora, que contém 3 livros que eu havia publicado antes em edição independente. O primeiro que eu publiquei foi esse, Cenas de Abril. Portanto, quem tiver A Teus Pés sabe que há uma reprodução em facsimile da capinha, com as indicações e tal. Depois
Correspondência Completa, que é uma cartinha, que também foi publicada independentemente. Aí, editei no mesmo esquema Luvas de Pelica, e esses 3 livros estão incluídos a Teus Pés, com mais um novo livro que se chama A Teus Pés mesmo. No momento estou trabalhando na TV Globo e, enfim, queria vir aqui conversar com vocês, responder a qualquer coisa que vocês quiserem e aproveitar também para avisar que estou meio down, estou meio tipo gripe, virose. Se eu não falar muito alto, se eu não me exaltar muito, vocês não estranhem, estou em frequência baixa. Mas então, se vocês não começarem a perguntar, vou falar uma coisa de cara, vou falar da contracapa do livro. Essa contracapa foi escrita pelo Caio Fernando Abreu, que é um escritor que eu gosto muito, um amigo, e que vai pegar os meus textos exatamente por um lado que eu queria desmontar aqui, que é um lado de cartas e diários íntimos e correspondências e revelações e ocultamentos. E queria dizer para vocês que isso é desmontado em A Teus Pés. Não sei se vocês chegaram a se perguntar por que eu, de certa forma, fui tão identificado com a questão do diário e a questão da correspondência. O que é isso de diário e correspondência? Acho que na vivência pessoal de todo mundo, diário e correspondência, diário e carta, é o tipo de escrita mais imediato que a gente tem. Quase todo mundo aqui tem certeza absoluta que a maioria das pessoas já fez diário íntimo, ou faz diáriozinho em adolescência ou até agora. E que a maioria absoluta das pessoas aqui também escreveu alguma vez cartas, ou quem sabe teve até uma correspondência meio intensa com algumas expectativas. Então, o primeiro tipo de produção de escrita que a gente tem isso quando a gente pensa um pouco em escrita de mulher. Mulher, na história, começa a escrever por aí, dentro do âmbito particular, do familiar, do estritamente íntimo. Mulher não vai logo escrever para jornal. Historicamente, séculos passados, quando a mulher começa a escrever numa esfera muito familiar. E a gente começava a escrever também numa esfera muito familiar. Todo mundo terá essa experiência. O que acontece quando a gente escreve carta? Qual é a questão fundamental da carta? Que tipo de texto é a carta? Carta é o tipo de texto que você está dirigindo a alguém. Você está escrevendo carta, não é pelo prazer do texto, não é um poema que você está produzindo, não é uma questão que você está levantando dentro da literatura, não é uma produção estética necessariamente. Fundamentalmente, carta você escreve para mobilizar alguém. Especialmente se a gente entra no terreno da paixão, onde a correspondência fica quente. Você quer mobilizar alguém, você quer que através do seu texto um determinado interlocutor fique mobilizado. Então é muito dirigido. Vocês estudaram Jackson, função fática, muito centrado naquilo que é a segunda pessoa. Então, carta é cheio de vocativos, é cheio de exortações a alguém, é alguém que importa numa carta, mesmo que você esteja falando de coisas tuas. Diários também. Quando você se escrever num diário, existe muito aquela expressão, querido diário. Você também está de olho no interruptor. Você escreve um diário exatamente porque não tem um confidente. Está substituindo um confidente teu. Então você vai escrever um diário para suprir esse interlocutor que está te faltando. Você está precisando loucamente falar com alguém, você está precisando loucamente contenciar umas tantas coisas. Mais tarde a gente substitui por analista, ou por uma pessoa intimíssima que pode ouvir tuas confissões. Mas é ali, tem uma coisa que está engasgada, que precisa ser dita para alguém. E aí muitas vezes a gente, de puro engasgo, de necessidade mesmo, apela para o diáriozinho. E naquele diário também tem um interlocutor. Mesmo que ele não tenha a forma de alguém. Você ali está se dirigindo a alguém. Esse alguém já é mais abstrato. Bom, e a literatura? Quando você faz poesia, quando você faz romance, quando alguém produz literatura propriamente, qual é a diferença em relação a esses gêneros? Você está escrevendo para todo mundo? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de como é que nasce um texto, você, quando está escrevendo, o impulso básico de você escrever é mobilizar alguém. Mas você não sabe direito quem é esse alguém.
Se você escreve uma carta, sabe. Se escreve um diário, você sabe menos. Se você escreve literatura, o impulso de mobilizar alguém, a gente podia chamar de o outro. Continua, persiste, mas você não sabe direito. E é má fé dizer que sabe. Então, se Jorge Amado disser, escrevo para o povo, não sei se ele escreve para o povo, entendeu? Ou alguém que diz assim, escrevo para... A gente não sabe direito para quem que a gente escreve. Mas existe por trás do que a gente escreve o desejo do encontro ou o desejo de mobilização do outro. Agora, você não sabe direito. Às vezes na tua cabeça te ocorre alguém realmente. Você está apaixonado por alguém ou você está querendo falar com alguém, mas isso no trabalho literário, no trabalho de construção estética, esse alguém se perde de certa forma. Dentro dessa perspectiva do desejo do outro é que eu queria colocar a minha insistência com o diário. Se vocês forem ver em termos assim totais, não tem muito diário. Diário não é o grosso, não é só diário que está rolando, não é só correspondência que está rolando. Isso é um momento que acontece dentro da minha produção, que é o seguinte. De repente, eu me defrontei muito de perto com a questão do interlocutor. Eu fui fazer poesia e tal, mas de repente, isso aí me incomodava muito. Quem é esse interlocutor? Inclusive, não sei se vocês notaram o título do livro, A Teus Pés. Já contém uma referência ao interlocutor. A teus pés. Pés de quem? Muita gente me perguntou, aos pés de quem? Muita gente brincou com esse título. Para quem é? Muita gente se intrigou com isso. Quer dizer, não é que seja alguém determinado. Isso significa que aqui existe, de maneira muito obsessiva, essa preocupação com o interlocutor, que eu acho, inclusive, que é um traço de uma literatura feminina. E aí, feminina não é necessariamente escrita por mulher. É a minha posição. Acho que a gente pode ter Guimarães Rosa, por exemplo, e ter uma escrita feminina, uma escrita obcecada. Se vocês forem ver o texto, o tempo todo o texto se refere a alguém, meu filho. Público. Dentro desse aspecto que você está falando, a respeito da tua preocupação com o interlocutor, eu acho, por exemplo, que nós, os seus leitores, percebemos isso, essa preocupação. Por exemplo, o diário íntimo é aquela coisa muito nossa, como você falou e tal. O diário é o parceiro, mas um parceiro inativo. E será que nessa passagem do diário a uma obra, não estaria o receptor perdendo essa conexão, esse ponto, justamente pelo diário ser uma coisa que conta com o pressuposto, a vida íntima do próprio autor? Ana, certo, acho ótima essa colocação. Eu acho que exatamente é esse tipo... essa armadilha que eu estou propondo. Existem muitos autores que publicam seus diários mesmo, autênticos. Aqui não é um diário mesmo, de verdade, não é meu diário. Aqui é fingido, inventado, certo? Não são realmente fatos da minha vida, é uma construção. Mas há muitos autores que publicam diário. Quando você ler o diário do autor de verdade, que ele escreveu sem uma intenção propriamente de fingimento, você vai procurar a intimidade dele. Se você vai ler esse diário fingido, você não encontra a intimidade aí. Escapa. Então, exatamente o que é colocado como uma crítica é, na verdade, a intenção do texto. E aí eu queria trazer também aqui o JL, né? O Zé Leonilson também, num trabalho
de 1980, que se chama, intitulado Viver Amigos, e que eu quis trazer aqui também, que é assim: e ter a emoção de ver, de conter as lágrimas, e lacrimejar como um rio ao ponto de molhar todo o espírito vizinho. Ser tudo dentro do limite em que tudo pode ser uma simples coisa, tão pequena que circularia nos vasos sanguíneos mais estreitos, mas que carregam vida. É isso, obrigada. E aí eu queria terminar, eu sabia que o Wilson também ia fazer esse gesto, né, Wilson? Porque esse livro também é um presente, né, pra gente. Eu queria fazer um gesto também, que é uma apropriação do livro do Negrão, que, enfim, está tudo no procedimento, né, Negrão? Eu aprendo, a gente exercita, que se chama Chupa-me, tá bom? Vou passar para você. Obrigado. O legal é que o primeiro a chupar não precisa ser necessariamente eu, né? Pode ser qualquer pessoa. Baby, eu sei que é Já caiu para você. Caiu meu chão. Wilson de Avelar e Ana Luísa Santos, muito obrigado. É por isso que vocês são meus amores. Você quer chupa-me? Chupa-me é bom, não é? Eu tô Agora, cumprindo o rito da conversa, eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa, né, para não ficar indelicado. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, falar alguma coisa, assim. O microfone está aberto, tá? Estou totalmente... Pode cantar, pode escrever. E aí... É isso. Se quiser conversar comigo depois também, mais tarde. Então, tem alguns outros livros para assinar aqui. Hoje um grande manifestar, eu achei que alguém cadeirinho da galera. Ok? Eu queria agradecer enormemente a Elza, ao Alisson, todos os amigos aqui presentes, para tornarem possível aí o trabalho. Agora é festa. Lá no Caissara.